Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixou Moda. A Boutique Quixou tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. A realidade da vida é que um dia todos mudam. E nem sempre aquele que se diz, eu sou o melhor, vai ser assim para sempre. Tudo vai mudar. Tudo vai trocar de lugar. Quando menos esperamos. Podemos perder as pessoas mais importantes das nossas vidas sem sequer poder ter dito adeus. Seus pensamentos vão mudar. Você vai se apaixonar, vai se irritar, vai se decepcionar mais. E qual é o significado da vida? Viver. A vida se resume a isso. Viver, pensar em problemas para quê? Problemas não passam de problemas. Dê valor a quem te ama. Cada pessoa que passa pela nossa vida não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Bom, eu estou sempre feliz quando eu chego aqui na Rádio Mundial, porque é um clima assim extremamente light, é muito leve, mesmo porque nós temos o Jornal da Boa Notícia, né, doutor? Que ele ficou bem admirado. Nós não falamos de notícias desagradáveis e tudo nos levando a acreditar na vida, acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje e que tudo passa, mesmo aqueles problemões que nós achamos que não tem solução, um momento ou outro esse problemão também vai desaparecer. As coisas, a vida é sábia, a vida é inteligente, ela caminha por si. E diz um ditado que diz o seguinte: não apresse o rio, ele corre sozinho. Como vai, doutor? Bom dia, Beth, tudo bem? Tudo bem, nós já tivemos uma outra oportunidade, o doutor Daniel Faria de Campos Pinheiro, que é médico especialista em gastroenterologia, e é cirurgião também do aparelho digestivo e trabalha, que eu o conheci aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e que tem ajudado muitas pessoas com problemas digestivos, ou a gente fala do aparelho digestório. E eu gostaria que você falasse hoje, doutor, conosco sobre como acabar de vez com a prisão de ventre, que é um problema. Eu acredito que 90% das mulheres, é difícil achar uma mulher que diz o seguinte: eu tenho o meu intestino preso, principalmente quando se viaja. Exatamente, eu tenho certeza que hoje em dia todo mundo que está ouvindo aqui ou conhece alguém que tem um problema de prisão de ventre. Principalmente mulheres, né, doutor? Principalmente mulher, ou tem problema de prisão de ventre, né?
E a gente já pode iniciar pensando por que isso é mais comum nas mulheres e não nos homens. Por que será que acontece isso? A grande questão. Sim. É claro que a gente não tem uma resposta óbvia para isso, mas não tem uma resposta comprovada para isso, mas a gente sabe que desde criança, desde a infância, os homens eles são mais livres no sentido de ser despojados, e as mulheres elas são mais retraídas, ou seja, para ir no banheiro em público, na casa de alguém, as mulheres já desde a infância, desde o início já têm essa dificuldade, e isso vai tendendo ao longo da vida a tender a ter o intestino mais preso, ela vai tendendo a segurar, ela está no trabalho, ela fala, eu vou embora daqui 2 horas, então eu vou segurar um pouquinho. O homem não, ele falta 15 minutos para sair, ele vai no banheiro e se bobear vai de porta aberta mesmo, não está nem aí, né? Então a diferença grande já vem daí, né? A nossa mãe já dizia, né, para as meninas, olha, não vai sentar em qualquer banheiro. Vai pegar doença, cuidado. Então a mulher tem medo, ela sai do banheiro, o banheiro está cheirando mal, ela fica envergonhada, o homem já não se preocupa muito com isso. Então, pela própria sociedade, a gente tem países até bem desenvolvidos que o banheiro é unissex, né, doutor? O banheiro unissex, exatamente. A parte fechada da cabine do banheiro unissex. É terrível para a mulher. É ruim para a mulher, exatamente. Péssimo para ela. E aí ela tende a segurar mais ainda e ao longo do tempo o intestino tende a ir funcionando cada vez menos e ela fica 2, 3 dias sem Então isso é um problema, tranquilamente. começa com um problema comportamental, psicológico. Começa com um problema comportamental. E vira um problema fisiológico. Aquela criança que pequena, a mãe já fala, não vai no banheiro na escola, sentir vontade, vem aqui em casa. A criança tem vontade de ir no banheiro às 9 horas da manhã, ela sai da escola 12:30. Ela acaba indo no banheiro 1h da tarde, quando ela chega em casa. Então ela adapta o organismo dela a aprender aquela sensação de evacuação que ela tem a ficar preso com aquilo durante horas. E isso ao longo da vida vai piorando, prolongando, né? Agora, tirando esse lado comportamental da criança, que começa na criança, teria uma outra causa das pessoas terem o intestino preso? Uma causa física para o intestino preso, ou seja, algum problema realmente físico para o intestino preso é a raridade, a minoria. A grande maioria das pessoas é um problema fisiológico, ou seja, é o intestino que está mais parado, não tem uma contração tão efetiva. Preguiçoso, que a gente chama, uma alimentação não tão adequada, hábitos de vida não tão adequados. Porque quando a gente vai pensar em doenças que causam isso, uma colite, uma inflamação, um intestino longo. Existem casos de pessoas que têm o intestino com 2 ou 3 metros maior do que o normal. Quanto mede o intestino, doutor? A gente tem um intestino grosso, em geral mede 1,80 m, 1,20 m, depende da pessoa. E o intestino delgado pode medir até 5 a 6 metros. É um intestino muito maior nessa parte do intestino delgado. Meu Deus. Mas normalmente um problema físico que causa isso, ou seja, uma obstrução ou alguma coisa física, o intestino mais longo, é a minoria dos casos, né? A maioria dos casos o que provoca uma obstrução? O que pode provocar? Uma obstrução aguda pode ser provocada por um tumor, um benigno ou maligno, um câncer que se desenvolve no intestino, mas é alguma coisa aguda, né? O intestino funcionava perfeitamente bem, de um mês para cá não estou conseguindo ir no banheiro mais, eu estou travado, estou tendo distensão, cólica, uma coisa aguda. Alguns problemas intestinais de má rotação, o intestino nasceu meio que fora do lugar, digamos assim, numa posição não habitual. Então, desde a infância a pessoa já vai tendo aquele problema. Mas lembrar que isso é sempre a minoria dos casos. Isso são casos... Agora, um medicamento forte pode levar a uma prisão de ventre? Sim. Um antibiótico também, forte? Antibióticos podem levar, mas geralmente ela é temporária durante o uso do antibiótico. Às vezes se prolonga por um tempo maior, mas é temporário. É muito comum hoje em dia o uso de antidepressivos, né? Homens e mulheres que tomam isso tranquilamente, às vezes até sem receita médica. Isso também leva ao intestino a ficar mais preguiçoso, tende a prender um pouquinho mais, também pode acontecer. Quanto tempo nós podemos ficar sem evacuar, que o organismo aguenta? Na verdade eu falo que é sempre uma curva de Gauss, né? É aquilo, a maior parte das pessoas, uma vez por dia é o ideal. Com uma vez por dia está bem. Existem pessoas que indo a cada 2 ou 3 dias no banheiro, evacuando, estão ótimas. E existem pessoas que indo 3 vezes no dia também estão ótimas. Mas também tem gente que se ficar um dia sem ir no banheiro, trava tudo e se sente mal com aquilo. Então, em geral, uma vez ao dia, mas isso pode variar de uma pessoa para outra. 90% das pessoas, uma vez ao dia é o ideal. Agora, tem um horário, certo? Nós que fazemos horário.
Porque eu vejo assim, pessoas de perto, né, que fazem uma refeição, já vão evacuar. Eu acho assim maravilhoso, porque a mulher não é assim. Existe um reflexo, a gente chama de reflexo gastrocólico, que é o reflexo que quando alguma coisa cai no estômago, ela reflete no intestino e estimula o estômago, o intestino a contrair. Não quer dizer que eu comi e estou evacuando aquilo que eu comi agora. Não, estou evacuando o que eu comi ontem. Mas aquilo que estava parado no meu intestino, quando cai alguma coisa no estômago, ele estimula o intestino a contrair e eu acabo indo no banheiro. Não é em todo mundo que isso acontece a ponto dela comer e já ir no banheiro, mas é interessante a gente ter um hábito de ter um horário no dia para a gente ir no banheiro, sentar com calma, evacuar e fixar aquele horário para não ficar jogado e não ficar na hora que der tempo, eu vou prendendo e ao longo dos anos eu acabo tendo o intestino preso com isso e nem notei porquê, né? Você sabe que hoje na internet nós achamos de tudo, né? E na internet nos ensina como devemos nos posicionar no vaso sanitário para fazer uma boa evacuação. Você também é partidário dessa ideia que você põe um banquinho embaixo dos pés? Olha, isso de você ficar muito tempo no banheiro sentado para evacuar não é um hábito saudável. O ideal é que você entre, faça o que tem que fazer e saia. Porque você fica muito tempo naquela região, você deixa a musculatura da região anal, principalmente, relaxada durante aquele tempo que você está sentado ali. Se você prolonga isso por muito tempo, você tende à formação de flacidez naquela região, aparecimento de hemorroidas e outros problemas que podem aparecer. Então o ideal é que você entre, faça o que tem que fazer e saia. Em relação à posição para evacuação, normalmente ela não vai influenciar muito em você ter o intestino preso ou não. Então, claro, podemos pensar em outras coisas, posição da coluna, da perna, de outras coisas, mas em relação ao intestino mesmo, não muda muita coisa a posição. Tem que estar numa posição confortável e que você não precise fazer força. Basicamente isso. Hoje fala-se muito, já de um tempo para cá, né? A mídia, graças a Deus, está nos ajudando a conhecer o nosso próprio organismo e o que nos faz bem. Então, hoje fala-se muito em fibras. Você tem que comer fibras. Hoje vende-se até produtos à base de fibras. E até que ponto essas fibras caem bem e até que ponto... Porque tudo que é excesso, não é porque todo mundo diz, a mídia fala, às vezes até o especialista tem que comer fibras, mas quanto que é de fibra? A gente não tem essa noção. Bem o que você disse, com raras exceções, não consigo lembrar de nenhuma agora, tudo que é em excesso faz mal, inclusive as fibras. As fibras elas são importantes para formar o bolo fecal, ou seja, para a formação adequada das fezes. Então elas têm que estar presentes na nossa dieta sempre. Isso é importante. Agora, as fibras, elas não se dissolvem, elas são expelidas junto com as fezes. Se eu comer um excesso de fibras e não tiver líquido suficiente, não beber água, não tomar líquido suficiente para isso, eu vou acabar formando como se fosse uma pedra no meu intestino. Então, aquelas fibras que iriam ajudar na minha evacuação, iriam ajudar na constipação, elas acabam piorando todo o problema e às vezes até travando o intestino e causando obstrução, às vezes até se ingeridas em excesso, né? Então, o grande sacada é essa, você comer fibras e tomar líquido bastante. Comer fibra e tomar líquido bastante. E também tentar não ter um excesso de fibra sem tomar líquido, como a gente está comentando aqui, né? Então, para que essas fibras, quando elas incham quando você toma o líquido e elas ficam solúveis, é isso? A gente tem fibras solúveis e insolúveis. As fibras insolúveis são aquelas que participam mais da formação do bolo fecal, que vão formar o bolo fecal. São essas fibras que não são dissolvidas em água, né? Então, a gente toma bastante água para o bolo fecal ter mais água. E ele estando junto com essas fibras, vai facilitar a evacuação. Se eu não tomar água, o meu bolo fecal vai ser extremamente, não sólido, extremamente seco junto com essas fibras. Isso vai causar uma obstrução, vai ter uma dificuldade para sair, vai prender mais ainda o meu intestino, né? Eu até gostaria que você falasse, antes de iniciar o programa, você me disse sobre a fruta que os brasileiros, nós temos em abundância, a laranja. E que as mães sempre recomendavam, tem que chupar uma laranja, comer uma laranja, mas engolir o bagaço. Isso é mito? Exatamente, isso é muito dito, né? O bagaço da laranja tem as fibras apropriadas dele, que a gente vai comer, isso vai ajudar na digestão. Até um certo ponto é verdade.
Porém, o problema do bagaço da laranja é isso que eu estava falando. Ele não digere, ele não é digerido, ele é eliminado junto com as fezes, ele participa do bolo fecal. Mas para chegar no bolo fecal, ele vai passar por todo o nosso intestino delgado, que é longo. E eu já vi alguns casos de obstrução intestinal por bagaço de laranja, de pessoas que todo dia comem uma laranja inteira, um bagaço de uma laranja inteira, todos os dias. Isso vai acumulando no intestino e pode obstruir o intestino. Então não é um hábito que eu recomendo, ingerir o bagaço da laranja. Tem outras maneiras a gente adquirir fibra, mesmo chupando uma laranja, vem fibra junto, tem alimentos com isso, do que comeu, às vezes até engoliu o bagaço da laranja inteiro. Isso pode causar um problema mais sério do que aquele que a gente estava tentando evitar, que era a constipação, né? Nossos alimentos do dia a dia, o que não tem fibra e o que tem fibra que deve ser consumido diariamente? A gente tem diversos alimentos com fibra, né? Verduras, legumes, vegetais em geral, são alimentos que tem que estar na nossa dieta. Frutas em geral, sucos de frutas, tem gente que não come muita fruta, mas o suco da fruta tem fibra, né? E sem fibra são os alimentos mais industrializados, né? Refrigerantes, alimentos manufaturados, feitos, que não tem fibra, né? Que a gente encontra carnes, muitas não tem fibra, massas, tal, isso acaba não tendo fibra, né? Ah, sei. A carne, ela não é fibrosa, doutor? Mas é um tipo de fibra diferente, né? Ela tem muito, tanto que a carne, muita gente, ela tende a prender o intestino e dificulta a digestão, né? É muita proteína, mas são fibras musculares. É uma situação diferente do que as fibras que a gente ingere, solúveis e insolúveis de alimentos normais, vegetais e tal. É uma situação diferente. Por exemplo, a batata, ela tem fibra ou não? Tem fibra, mas não tem muita fibra não, como vegetais, por exemplo. Ou a batata doce, que diz que é mais saudável. Batata doce é mais saudável, exatamente. Tem mais fibra do que a batata normal e muito melhor que uma batata frita gordurosa, né? A fritura também pode prender? Fritura também pode dificultar muito a digestão. Tem gente que tem até diarreia com fritura, mas em geral ela tende a prender, ela dificulta a digestão, torna a sua digestão mais lenta e isso acaba prendendo o intestino, principalmente a longo prazo, né? Agora, quando há uma obstrução, como fazer? O que acontece com essa pessoa? Ela começa a passar mal? Ela tem que ser internada? Se a obstrução for aguda, O que é obstrução aguda? Uma obstrução aguda é quando alguma coisa cresceu ou apareceu no intestino do e nada, entupiu. praticamente. Entupiu. É um cano que eu coloquei uma rolha nele e entupiu. Na hora que eu entupir aquilo ali, o que vai acontecer? Toda a parte para cima do intestino vai começar a dilatar, 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 e se aquele entupimento, se aquele problema que está causando não for retirado, pode estourar o intestino. Porque o líquido não chega até lá? O líquido para ali. Tanto o líquido quanto o gás, ele acaba parando no ponto de obstrução. É um cano. Mas não deveria ir amolecendo? Depende do que for, ela pode ir amolecendo. Então aquela obstrução tem que sair. Se for alguma coisa que vai amolecendo, por exemplo, fezes ali, que a gente chama de fecaloma, fezes sólidas naquela região, tende a ir amolecendo. A gente vai lavando, tende a ir amolecendo. Se for um tumor que cresceu ali, ele não vai amolecer. Aí a pessoa tem que ser operada, tem que ser retirado aquilo. E quando é um caso atípico que aconteceu por um excesso de fibras ou um medicamento, tem que passar por uma cirurgia? Se for um bolo de fibras, igual um bagaço de laranja, que entupiu aquele intestino, dificilmente ele vai sair sozinho. Se fosse sair sozinho, ele tinha saído já. Ele mesmo já entupiu ali. Então tem que ser operado. A pessoa começa a vomitar, o abdômen distende, fica estufada, tem cólicas horríveis. Então normalmente precisa ser operada mesmo. Mas como que é essa operação? Ela abre ou Depende da região onde é o problema, né? Então, pensando que é um bolo de fibras que entupiu aquele pedaço do intestino, basicamente a gente vai ou só abrir aquele pedacinho do intestino e retirar o que está causando obstrução, ou em casos mais avançados, onde aquele pedaço já não vai sangue mais e já está querendo morrer, que a gente chama necrosar, tem que tirar aquele pedacinho do intestino com problema. Doutor, tempo atrás, não sei como que está hoje, falava-se muito em lavagem intestinal, que todo mundo, uma vez por mês, deveria... Tem até um nome específico para isso, para fazer toda essa lavagem. Tem essa lavagem, profissionais, né, que fazem isso. Sim, essa lavagem grande a gente chama de enteroclisma, né? Que é você colocar um catéter pequenininho pelo ânus e jogar líquido com glicerina para correr todo o intestino grosso, né? Que é a parte final do intestino, e limpar ele. Isso é Mas feito isso é bom? Não é bom, isso não é uma coisa que todo mundo deveria fazer, não. Isso só em casos em que você não tem outra opção.
você tem um bolo de fezes ali entupindo, não está saindo, a pessoa não consegue evacuar, você vai lavando para amolecer aquilo e aquilo sair espontaneamente com a lavagem, uma lavagem mesmo que você faz. Agora, isso deve ser evitado ao máximo, porque pode causar vários problemas, pode espalhar bactérias ali que estão das fezes, podem ser espalhadas para o resto do intestino e causar alguns problemas que a gente faz só em casos em que não tem jeito realmente. Então essas lavagens intestinais, até caseiras, devem ser evitadas? Não, isso deve ser evitado. Existem outros tipos de lavagem, flitinema, que é um líquidozinho que também é colocado pelo ânus, mas que ele só vai pegar a parte final do intestino, é menos arriscado, claro, mas em geral isso deve ser evitado. Mas não deve ser usar usualmente? Não deve usar usualmente. São casos e casos, claro, tem pessoas que realmente precisam usar isso, mas isso tem que ser avaliado, tem que ser orientado e é a minoria dos casos. Se a pessoa está tendo que fazer isso todo dia, algum problema tem, a gente tem que tentar resolver esse problema. E o supositório, doutor? O supositório já é outra coisa, o supositório já é só como se fosse um comprimido, como se fosse uma pecinha, alguma coisa pequena que é colocada na região do ânus. Né? Geralmente eles são de glicerina, os supositórios, eles são colocados na região do ânus e eles vão estimular o intestino a funcionar. Esses sim podem ser colocados em casa, claro, funcionam e tem uma indicação um pouco maior do que as lavagens, claro. Mas também, se a pessoa está tendo que colocar supositórios sempre, algum problema tem, a gente tem que tentar resolver. Sim. Bom, qualquer procedimento caseiro deve ser muito bem estudado e orientado, né, doutor? Exatamente. A gente não pode... Porque sabe como que nós somos, os brasileiros. Um vai indicando o outro, fala, eu estou com esse problema. Sim, você toma isso. A gente vai tapar o sol com a peneira, né? A pessoa está colocando todo dia o supositório, estou bem com isso. Daqui 10 anos ela vai chegar e eu recebo casos assim no meu consultório. Olha, eu uso supositório há 10 anos e meu intestino funcionava bem com isso. Agora parou de funcionar. Eu coloco 3 supositórios e não faz efeito, eu não sei o que fazer mais. Porque ela foi tapando o sol com a peneira e levando aquele problema adiante até que chega um momento em que nem o supositório resolve mais. Então, a gente tem que tratar o problema, observar se tem uma causa física ou uma causa, como eu disse, comportamental e tratar esse problema no início. Igualmente o laxante, né? Exatamente, o laxante é pior ainda porque ele causa dependência, né? Exatamente. O intestino vai ficando preguiçoso, hoje a mídia né? explora bastante. O intestino vai ficando preguiçoso, as marcas né? de melhores laxantes, não sei se são melhores ou piores, mas que a mídia explora. Então, mesmo os laxantes não devem ser usados de rotina pela maioria das pessoas, não deve ser usado aleatoriamente, porque o intestino vai tendendo a viciar naquilo e ficar dependente daquilo e depois de um tempo não vai fazendo efeito mais. Vai perdendo o efeito e a pessoa não consegue funcionar no intestino de jeito nenhum com laxante. E aí o tratamento para a gente voltar atrás e fazer aquele intestino funcionar normalmente é muito difícil, muito complicado. Não, porque existe esse movimento peristáltico que chama. Exatamente. Do intestino, que por si só... Sozinho ele tem aquele movimento peristáltico que joga tudo para frente, vai funcionando e vai jogando as fezes para frente. É igual uma criança, que todo dia quer ser carregada para andar até a escola um percurso de 100 metros. Se você carregar ela todos os dias, ela não vai querer andar nunca mais. O intestino é igualzinho. Se você não deixar ele trabalhar com o movimento peristáltico dele, ou estimulando esse movimento peristáltico, se você der um laxante que por si só contrai, o intestino não vai querer funcionar sozinho mais. Na hora que você não der o laxante, ele vai ficar parado esperando receber o laxante. Até um certo ponto em que ele não funciona mesmo. Não tomou o laxante, não funciona. Aí a pessoa tem que ir frequentemente para o hospital, fazer lavagem, e aí são esses casos que a gente estava comentando com esses riscos, né? Porque aí pode acontecer do medicamento sair de circulação, por exemplo, parar de fabricar. Exatamente. E a pessoa está acostumada com aquele dependente daquele, aí né? Pode dar todos aí esses saem problemas. Outras, e aí fora gasto econômico, financeiro que ela tem que comprar aquele remédio sempre, ela viaja, ela já toma um laxante antes de ir com medo de travar o intestino na viagem, porque o banheiro da viagem é diferente e tal. Então tem todos esses problemas, né? Então tem que... Sempre orientação médica é a melhor solução, né, doutor? Sempre. Acho que em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que tentar procurar alguém que estude aquele assunto, independente de ser uma área da saúde ou não, para a pessoa poder orientar a gente antes da gente tentar fazer sozinho, né? Sem dúvida. Doutor, passou rapidinho também, nosso bate-papo está, né? Ótimo. Eu gostaria que você deixasse ali um contato conosco, por favor. Vou deixar o contato do consultório, então, que é 5571-1332, e um e-mail também,
campuspinheiro@campuspinheiro.com, sem o BR. Tá, um prazer. Obrigada, doutor. Prazer é nosso. Espero que você volte aqui outras vezes. E Obrigado. sempre trazendo assuntos assim do nosso dia a dia, porque aqui no meu programa nós falamos de tudo, inclusive de prisão de ventre, que pode algumas pessoas achar que nós somos muito ousados, não sei, mas é super importante. Super é um importante. problema nosso de todos os dias. Obrigado. Obrigada, pela doutor. oportunidade. Obrigada mesmo, viu? Bom, repetir o telefone, doutor, 5571-1332. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Um novo ano já começou, e assim eles passarão, um a um. São mais 365 dias, novas outras 365 oportunidades de fazer diferente, fazer melhor, fazer mais, em alguns casos, até fazer menos. Espero que ao final desse tempo, possamos contabilizar quantas estrelas fizemos brilhar. Nós vamos estar com o Dr. Marcos Moreto, cirurgião plástico, que vai falar sobre rejuvenescimento. Poxa, no ano novo falar sobre rejuvenescimento de bom, né, doutor? Como vai? Olá, Beth. Olá, ouvintes. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Quem não gostaria de impedir ou reverter os sinais do envelhecimento? Nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais atentas a uma vida saudável e desejam manter uma aparência jovem. O envelhecimento é um processo natural a que todos estamos sujeitos, mas as escolhas e os hábitos diários podem influenciar positiva ou negativamente nesse processo. Na pele, o envelhecimento é caracterizado pela perda da elasticidade, queda dos tecidos e músculos, perda de gordura facial, reabsorção óssea e crescimento das cartilagens, além das alterações na textura e surgimento de manchas na pele. O resultado dessas alterações é uma pele opaca, com rugas e sulcos marcados, queda das bochechas, sobrancelhas e canto dos lábios, principalmente. Doutor, é difícil encarar a velhice, hein? A gente diz assim, às vezes, que é a melhor idade, mas até que ponto? Mentira, a melhor idade é quando você tem 18 anos. Não vem com esse papo, não. O Francisco Mena falou outro dia isso. Minha mãe tira a terceira idade. Mas não é tão ruim assim, não. O importante nós temos duas partes, a parte física e a parte mental. Se você tiver a parte mental tranquila, a parte física a gente consegue dar uma contrabalanceada. Rejuvenescimento facial, ou que também hoje a gente costuma usar muito, uma harmonização facial. Qual o grande problema com o passar do tempo? Nós vamos perdendo massa muscular, você vê que sua perna fica um pouquinho mais fina, perde o bumbum. braços, e o bumbum, doutor? O bumbum
mesma coisa, ele vai perdendo massa muscular. A mulher e o homem vai perdendo a massa óssea, que é a osteoporose, mais na mulher, por causa dos hormônios. Vai perdendo massa de colágeno, principalmente no rosto, onde você começa a ter uma queda por falta de volume. A cirurgia plástica hoje ela trabalha no que eu digo no 2D, tá? O que está faltando, então nós estamos entrando agora com uma intenção muito boa, que eu acho que vai conseguir resolver 90% ou mais dos casos. É o terceiro D, que é o volume que está faltando para a gente. Assim como você toma... Mas é para melhor idade ou para as pessoas idosas, é isso? Para pessoas idosas, e você pode fazer a prevenção para as pessoas novas. Então, o conceito hoje, tipo assim, quando você deve procurar um geriatra? Então, o conceito hoje de geriatra mudou, né? É a partir dos 30 anos de idade, onde você já começa a sua descendente, tá? Então, na cirurgia plástica também é a mesma coisa. Então, você pode começar a tomar alguns cuidados prévios, como sol, filtro solar, alguns cremes, e depende da idade que você tem, tá? Se você não teve esses cuidados previamente, então aí é um pouquinho mais difícil. Então vamos resumir da seguinte maneira: uma pessoa com seus 60 e poucos anos, que nunca tomou cuidado nenhum com a pele. Então, dependendo do estado que ela está, dependendo da genética dela, as condições que ela estiver, então ela tem que partir primeiro para uma cirurgia plástica no rosto, um lifting. Porque aí você tem uma pele, uma quantidade de pele muito grande. E hoje também tem o mini lift que não é tão agressivo. A gente né? acaba usando mais o mini lift, tá, do que o lifting completo. Tá? Porque o lifting completo ele trataria a parte superior, a testa. E a gente vê que não dá um resultado tão satisfatório assim. E nós temos outros procedimentos melhores, que não é tão invasivo quanto a cirurgia. Mas, assim, um primeiro estágio, você vai retirar esse excesso de pele, para que você consiga harmonizar no 2D que eu estou falando. Então você volta a dar um contorno de mandíbula, que quando aparece aqueles famosos bulldogzinho, você tem um envelhecimento muito grande. Então quando você retira isso aqui, dá um contorno de mandíbula, você consegue um rejuvenescimento muito grande. E só com cirurgia plástica? Isso aí é só com cirurgia, porque quando você tem muito excesso de pele, então você não tem como trabalhar esse rosto, porque você não perdeu só o colágeno, você perdeu o osso, você perdeu a musculatura, você perdeu gordura, você perdeu um monte de coisa. Então seu rosto, ele, vamos dizer assim, ele diminuiu de tamanho. Então você vai primeiro fazer aquela parte de fora, encapamento. Então você vai mexer naquele excesso de pele. Depois que você mexeu no excesso de pele, que antigamente o pessoal tinha o seguinte conceito: vou fazer um lift, vou fazer uma ritidoplastia, como a gente chama, uma plástica no rosto, e resolve tudo. Tira a ruga, tira... Mentira. Nunca tirou e nunca vai tirar com um lifting. Não, doutor? Não. Você precisa de outros tratamentos complementares. Então, o que você vai tirar de pele é para você voltar a ter um contorno facial condizente. Aí você entra com os processos complementares. Quais são eles? Então, eu gostaria que você falasse novamente isso, que eu achei importante. Quer dizer, o lifting, a cirurgia plástica no rosto total, como você disse, ela não é para tirar rugas? Não, ela não tira rugas. Então isso então eu não sabia. Você, por exemplo, você pode ver quando você tem aqui na região da bochecha, as ruguinhas, tá? E lábio, principalmente, você não consegue tirar uma cirurgia plástica. Se você for esticar, como a gente faz assim na frente, olha como ficaria bom. Sabe? Toda mulher vai no espelho e dá uma esticadinha. Exatamente, olha como ficaria bom. Só que você não tem acesso a essa parte superficial. Você tem a parte mais profunda, onde você consegue retirar aquele excesso de pele. Mas a pele superficial, você não consegue trabalhar num lifting como deveria. Então você melhora. Se você tiver muitas rugas, lógico que você vai melhorar. Mas você não tira a ruga, nem de lábio. E se você tentar tirar esse bigodinho chinês,
você vai ficar com a boca de palhaço, a boca vai para os lados. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Você precisa tomar muito cuidado. Então, aí você precisa orientar e ver qual o planejamento que você vai fazer com essa paciente. Então, vamos supor, você pega a paciente que tem uma flacidez grande de pele. Então, pessoas que emagreceram muito, né? Pessoas que emagreceram muito. Então, você vai primeiro tratar de retirar o excesso de pele para poder dar o contorno facial novamente. Aí você vai entrar com uns outros segredinhos, que seria principalmente o preenchimento, que é com ácido, que é o ácido hialurônico, principalmente na região do bigodinho chinês e na boca de ventríloco, que é aqueles dois sucos que começam a aparecer aqui do lábio inferior e vem aqui para a região do queixo. Eu acho interessante porque vocês mulheres inventam cada coisa. É o código de barra no lábio superior e a boca de ventríloco. Cabe aqui ressaltar o seguinte: esse código de barra, muitos pacientes falam para mim assim, que são as ruguinhas em cima do lábio. Essas ruguinhas em cima do lábio. Isso aqui porque eu fumei. Porque do batom, quando se passa o batom, daí a pouco ele fica tudo craquelado, né? Craquelado. Eu não sei porque eu nunca passei o batom, mas é por aí. Então, as ruguinhas do lábio não é por causa do cigarro, não. Tá? É por causa da osteoporose que você vai tendo e os seus dentes eles vão entrando e ele tira o suporte do lábio. Então esse lábio vai enrugando. Tá? Você vai tendo um apagamento do que a gente chama do arco de Cupido. O arco de Cupido ele fica bem na parte superior do lábio, na parte medial, que é como se fosse um coraçãozinho de ponta cabeça. A parte central ela é bem funda e as laterais e a parte vermelhão do lábio ela é mais preeminente. Então você começa a ter um apagamento disso, aonde vai tirando a jovialidade. E isso você não consegue melhorar com cirurgia plástica, coisa nenhuma. Então o que você precisa para repor isso aí? É dar volume. É onde você entra com ácido hialurônico, tá? Que você vai fazer, vai modelar essa boca, deixando uma boca assim natural, pelo amor de Deus, que tem umas bocas por aí, hein, doutor? Exatamente, tem uma boca natural, uma boca bonita, tá? E importante você sempre ter atenção nisso. Nada de produto definitivo. Todos os produtos que eu uso e que a gente preconiza e a sociedade preconiza tem são prazo produtos de validade, né? Que são reabsorvidos pelo organismo. Porque o que é definitivo no seu rosto, ele é definitivo. Mas o seu rosto não é definitivo. Você está envelhecendo dia a dia. Podemos, se usar um produto errado, poderemos ter sérias consequências no futuro. Exatamente. Isso, né? Você tem que pensar no dia de amanhã. Então, nem o lábio, por exemplo, você consegue corrigir com esse preenchimento. Sabe? E fica muito natural e fica uma coisa muito bonita. As rugas da fronte que a gente fazia antes com o lift completo, que não dava um resultado. Cortava aqui em cima da testa, né? Cortava na parte coronal da testa, de ponta a ponta, e puxava, mas puxava 1 centímetro, isso não melhora em nada. E qual o problema maior? O problema maior é a musculatura forte que você tem na testa. Isso foi resolvido com o quê? Com o Botox. Que também veio para ficar, hein, doutor? Exatamente. Agora, o Botox, quando muito bem aplicado, ele deixa a pessoa natural. Quando você quer uma perfeição, que você não quer ver um risquinho, você fica deformado, uma coisa não estética, como eu chamo. Então é fácil você ver quem está usando não é natural, e quem né? não está usando o Botox. Então o Botox ele chega a resolver assim 90 e poucos % o problema das rugas, principalmente na fronte e nas partes laterais, onde a gente chama de pé de galinha. Tá, tem um trabalho que mostra que o Botox, quem faz o Botox regularmente, 6 em 6 meses, durante 5 anos, chega a ter 87% menos rugas do que teria. Ou seja, se hoje você tem 0 e daqui 5 anos você vai ter 100, você fazendo Botox só vai ter 13. Onde demonstra que com todos o crescimento científico, o conhecimento, os produtos que a gente usa, você não consegue conter a idade. Ela sempre vai avançando. E aí entra a harmonização, sabe?
É como o cabelo. O seu cabelo de 18 anos de idade poderia ser muito lindo em você naquela época, porque o seu rosto também era diferente. E hoje, se você usasse o mesmo corte de cabelo dos 18 anos, além de estar fora de moda, ele estaria totalmente inapropriado com o seu rosto. Por isso que quando você vai no cabeleireiro... Essa harmonização facial, né, doutor? Exato. Por isso quando você vai no cabeleireiro, ele fala assim, o que nós vamos fazer hoje aqui para você de diferente? O que ele está querendo dizer para você sutilmente é o seguinte, você envelheceu um pouquinho. Melhor então mudar. Nós vamos mudar. Eu lembro uma vez que a minha cabeleireira, ela falou assim, eu vou te mostrar o que a gente consegue, que eu também sou meio cirurgião plástico, ela falou, o que a gente consegue fazer com o rosto. Então, de um lado do cabelo, lado direito, ela cortou de um jeito, tipo escadinha o cabelo, subindo. E do outro lado ela cortou natural. Eu tinha duas faces totalmente diferentes, uma mais jovial e outra mais envelhecida, que seria a face de hoje, normal. Agora, com corte de cabelo, te dava uma renovada. E o segredo de você harmonizar o rosto é exatamente isso. Então, você saber aonde você vai pôr o Botox, a quantidade de Botox que você vai pôr. Que é um produto, como vou deixar bem claro, que tem prazo de validade em termos, também né? Tem prazo de validade. Que não é aqueles definitivos. Ele vai durar em torno de 4 a 6 meses, dependendo do paciente. Paciente atleta, como ele exige muito da musculatura, ele acaba absorvendo antes. Tá? Hoje estão aparecendo por aí outros tipos de preenchimentos que também são reabsorvidos, só que estão, essa é uma opinião pessoal minha, ao meu ver, estão sendo muito mal usados, porque estão fazendo esses preenchimentos iguais em todas as pessoas. Então você está vendo um monte de caras iguais, sabe, com aquelas bananinhas aqui debaixo do olho, que faz esse preenchimento de gordura, né? E o queixo quadrado, tá? Então é uma receita de bolo. Você faz sempre assim. Então você olha e fala assim, ó, tá parecendo tudo igual. Lógico que o rosto é diferente do outro, mas eles começam a se tornar muito parecido. Tá? E aqui, tempo atrás, eu não sei como é que está agora, um fio para tirar o bigode chinês, um fio assim do lado dos dois lados do rosto, né, ao redor da boca, para levantar um fio. E que esse fio, eu vi pessoas que esse fio virou um queloide bem Esse proeminente. fio, a gente fez algumas avaliações na época do hospital, em que a gente fazia residência, que esse fio é uma coisa antiga já. E os resultados que a gente obteve não foram tão satisfatórios como o que é prometido. Então já saiu o fio, o primeiro fio que teve foi o fio de ouro, depois veio o fio russo, o fio búlgaro, hoje tem o fio de colágeno, tem uma série de coisas, então precisa tomar muito cuidado com isso. Então, ainda em busca do volume que a gente está fazendo, hoje a gente tem a radiofrequência, que é um tipo de um laser, não é um laser, mas a gente considera como se fosse um laser, que você vai fazer o quê? Totalmente indolor, né? Indolor. Ele vai esquentar um pouquinho, mas você até dorme fazendo. Você vai fazer um estímulo na produção de mais colágeno, só que ele pega o rosto todo. Nem o ácido hialurônico a gente usa nessa bigodinho chinês, porque é muito profundo. Agora a gente não consegue botar ácido hialurônico no rosto todo, porque você não consegue dar a mesma quantidade por igual. E essa radiofrequência é uma coisa excelente. Eu tenho uma paciente lá que a gente fez o mini lifting nela, tem 7 anos, e todo ano ela volta no consultório e faz 4 sessões. Uma vez por ano? Uma vez por ano é o suficiente. E você percebe que ela está como se tivesse operado antes. Então você pode fazer isso tanto pós-cirúrgico ou preventivamente antes da cirurgia, para você evitar ou retardar essa cirurgia. Tá? A gente usa ainda o CO2 fracionado, que ele também, além de estimular a produção do colágeno, fechar os poros, aí sim entra aquilo que eu te falei, porque você faz o lifting, você pode tirar as grandes rugas, mas as rugas finas você não tira. Tá?
Então, aí você usa o CO2, porque aí ele vai trabalhar em cima dessas rugas finas, sabe? Sequelas de acne. Mas qual a diferença do CO2? Porque são termos técnicos, né, doutor? E a radiofrequência? Digamos assim, a radiofrequência, ela trabalha na profundidade, tá? Para produzir mais colágeno, tá? E o CO2, ele trabalha superficialmente. Então, vou fazer uma comparação meio grotesca. Você tem uma mancha na parede de uma infiltração. Não adianta você vir e pintar em cima. Ah, verdade. Tá? Então você tem que corrigir o que? O cano que está furado. Tá? Então você vai corrigir a falta de volume usando a radiofrequência, que ele vai trabalhar em profundidade. Então acabou com o vazamento do cano. Aí sim você pode pintar a parede, que ela vai permanecer pintada. Então aí você entra com CO2, tá? Não sei se vocês estão me fazendo entender. Nossa, você entra com CO2, que você está fazendo um tratamento superficial da pele. Tá? Porque não adianta você fazer um CO2 num rosto que tem pele sobrando, você não vai conseguir um resultado satisfatório. Tá? E o paciente vai ficar muito insatisfeito. Então o CO2 ele faz o tipo de um lixamento superficial, hoje controlado por computador, muito seguro, tá? Em que você vai fechar os poros, você vai tirar essas rugas finas, e principalmente no lábio, sabe? O lábio superior, que você tem uns códigos de barra, você faz e você tem uma melhora. Sequela de acne, por exemplo, tá? De espinhas. Tá? Nossa, que fica isso é aquelas profundas. importantíssimo. Você consegue um resultado assim muito legal. Então são aqueles procedimentos. Mas e o pós? Esse procedimento é diferente, o pós da radiofrequência do CO2. Do CO2 assim, a radiofrequência, como ela é uma coisa mais profunda e ela não vai atingir a parte superficial da pele. Então você sai e vai trabalhar. Você sai de lá, você vai para o shopping, vai trabalhar, vai para onde você quiser. O CO2, eu fiz um protocolo diferente, porque normalmente o pessoal faz uma sessão só. E muita gente hoje, talvez esteja me ouvindo, até arrepia em ouvir falar o CO2, porque normalmente se faz uma sessão só. E é uma sessão muito forte, em que o paciente sofre muito, deforma, às vezes fica 3, 4 dias, uma semana sem sair de casa. Então a gente desenvolveu um protocolo em que faz 3 sessões. Tipo assim, uma fraca, média e uma média forte. Uma por mês. O paciente, normalmente, meus pacientes, mesmo fazendo essa média forte, dia seguinte passa os produtos que a gente dá, que é tipo uma proteção, uma máscara, que fica natural, tá? Já estão trabalhando normal. Tá? Isso é e a recuperação em uma semana, vai formando aquelas casquinhas, mas são micro cascas, que você vai tirando, passando a mão no banheiro, quando você está no seu banho, com sabonete, usa outros produtos, todos indicados, a base de vitamina E, tudo, e você tem uma pele assim, naturalmente rejuvenescida. Tá? E o segredo é isso, é essa palavra, tá? Harmonização e rejuvenescimento. Tá? Então eu consigo deixar você com, vamos supor, um de 60 anos com seus 50, 45 anos. Nossa, maravilhoso, tá? Né, doutor? Igual aos 18 nunca mais, infelizmente. Mas nem é legal, porque de repente você vê uma mulher com um corpo até bonito, de costa, um cabelão, quando ela vira, o rosto é de uma pessoa idosa, aí choca. Muito choca, né, doutor? Tem alguns ácidos que estão sendo usados aí, e que deixam o rosto realmente você chega a rejuvenescer aí 30, 40 anos, é uma coisa impressionante. Só que é muito agressivo, tá? Mas passando dessa fase da agressividade, recuperando, tá? Fica excelente, fica bonito, mas não harmonioso, porque é aquilo que você falou do cabelo. Você olha o rosto da pessoa, bate o olho no pescoço e no corpo, você fala, meu Deus, diferente. É uma máscara, parece uma máscara, porque deixa muito artificial. Doutor, infelizmente o nosso tempo também já se esgotou. Deixa seu recadinho final e telefone, por favor. Obrigado, Beth. Eu desejo a todos um excelente início de ano novo, que nós possamos ter esse ano as nossas pretensões todas realizadas
E se precisarem alguma coisa, o meu consultório fica na região de Santo André, na rua Padre Vieira, 505, e o telefone é 4990-7442. Muito obrigado, Beth, e aos seus ouvintes, um grande abraço. Obrigada, doutor. 4990-7442, telefone do doutor. Bom, gente, eu termino aqui o programa com uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte: aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Estou aqui todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e aos domingos às 16 horas. Até o próximo programa. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9.000 peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.
Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso.